Mateus, capítulo 22, versos 6 e 7. Vamos ler do 1 até o verso 7. Todos acharam? Mateus 22, do 1 ao 7. Tipo nosso irmão Nóbrega lê, uma leitura bem bonita, do 1 ao 7. Vamos orar. Ore a Deus, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Diga: Senhor, fala comigo. Fala com o teu povo, Senhor, nessa noite. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós precisamos, nesta noite, entender a tua palavra. Estamos vivendo dias do cumprimento de tuas palavras, desta parábola, e pedimos que o Senhor venha clarear nossa mente sobre qual é a tua vontade soberana sobre esta terra. Sabemos que aqueles que são de Deus, aqueles que andam no Espírito, vão discernir por esta palavra, Senhor Deus, as coisas espirituais. Venha agir, Senhor Deus, nessa igreja, de forma que ela tema o Senhor e obedeça ao Senhor, e viva em oração e vigilância diante do Senhor. O Senhor é nosso Deus, e queremos honrar o Senhor com a ministração da tua palavra. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja bendito no meio do teu povo. E que possamos, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, ouvir, compreender e viver o que diz a tua palavra para esses últimos tempos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, no verso 6, nós vimos que os servos que o Senhor mandou, por último, eles foram maltratados, e o que mais? E mortos. E nós citamos, vez passada, a lista, desde o começo desta série de mensagens, a lista de pessoas de Deus, dos apóstolos e outros presbíteros, diáconos, que foram mortos por causa da palavra do Senhor, por causa do testemunho de Jesus. E hoje, nós queremos entrar no versículo 7, quando diz que o rei ficou irado, e enviando o seu exército, ele destruiu aqueles assassinos, e fez o quê? Queimou a cidade deles. A ideia que o texto tem nos dado, até o versículo 6, aqui de Mateus 22, é de um Deus, de um rei, que é rico em paciência, um rei que é rico em amor, rico em compaixão pelos seus súditos. E a gente viu a demonstração do amor de Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo. E esse rei majestoso quer ver todos esses súditos na festa de casamento do seu filho, e quer ver todos de forma honrosa sentarem com o filho à mesa para as bodas. Esse é o desejo.
Essa é a vontade primária de Deus. Mas quando a gente entra no versículo 7 e vê tudo, depois de vermos tudo o que esse povo, que era para receber a mensagem, que era para receber os servos enviados, que era para receber o próprio Filho de Deus enviado, e não foi feito nada em consideração a Deus, vemos que a paciência desse rei teve um limite. E quando a paciência santa de Deus deixa de agir, então entra em cena a ira santa de Deus. Uma das coisas bem importantes sobre Deus, que eu e você devemos aprender nesse texto, é que o mesmo Deus, preste atenção, que ama, também é o Deus que fica irado contra a mesma pessoa, contra o mesmo povo. O mesmo Deus que perdoa é o Deus que também fica irado. Infelizmente, em muitas doutrinas, se prega que depois que somos agraciados, nós não podemos mais irar a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. O Antigo Testamento, ele mostra um texto que dá para nós entendermos mais ou menos, que vai servir de introdução para o versículo 7, que vai mostrar sobre a ira de Deus com o seu povo, e vai fazer um link muito legal com Mateus 22. Vamos ler o livro de Juízes, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Juízes, lá no Antigo Testamento, antes de Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Vou pedir para o Lincoln ler aí em voz alta, para a gente acompanhar todo mundo junto, do 1 ao 15. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e Deus deles serão uma arma, uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram o povo. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, uma nova geração que não conhecia o Senhor, que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovou e prestaram culto aos Baales. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote.
ele se entregou nas mãos de invasores que o saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia e dominado. Até aí. No versículo 1, a gente percebe um anjo do Senhor saindo de uma região a outra, falando. Aí quando a gente pensa em anjo, pensa logo alguém com asas, né? O anjo do Senhor aí veio em forma de homem e falando a toda a região de Israel. E no versículo 2, o anjo tem uma pergunta muito importante: por que vocês não me obedeceram? É assim que diz o versículo? Por que vocês não me obedeceram? Era Deus falando através do anjo. Afinal de contas, a palavra anjo significa mensageiro. A questão da obediência tem a ver com coisas muito importantes, do qual o anjo diz aí, tinha que honrar a aliança, como é descrito no versículo. Tinha que honrar os mandamentos que Deus havia dado, de não fazer acordo com outros povos. Deus não queria que Israel fizesse acordo, nem casamento misto entre eles e outros povos. A questão da obediência tem a ver de não ter altares para outros deuses, como é descrito no versículo. Veja aí. Não era para ter altares de outros deuses em suas terras. Dentro de suas terras deveriam honrar apenas o único Deus. Desde esse tempo até os dias atuais, o catolicismo se estabeleceu dentro de Jerusalém. Há vários altares, igrejas denominadas a santos, com estátuas. Há bairros muçulmanos, há mesquitas muçulmanas dentro de Jerusalém, onde você anda e vê pessoas com seus rosários nas mãos, fruto de idolatria. Tanto rosários católicos como rosários muçulmanos. E aí no versículo 3, veja comigo, o anjo diz ao povo que eles caíram numa armadilha, não é assim? Caíram numa armadilha, armadilha dos deuses dos outros povos. E como castigo, Deus fez com que os outros povos, que eles tiveram muita paciência para aturar, que eles tiveram muita paciência com seus deuses e com a idolatria deles, esses povos que eles não tiveram condições de expulsar, não tiveram condições de se separar deles, esses povos iriam vir contra eles como adversários. Quando você tem um inimigo muito perto, uma hora ele se vira contra você. Nós vemos essa semana, desde domingo passado, o que está acontecendo com Israel. A gente fica olhando e diz assim, poxa vida, Gaza parece uma vila dentro de Israel. É um puxadinho dentro de Israel. Todo aquele território é de Israel, até chegar no Egito, até a região do Sinai, que dentro do Egito, até a região da Cisjordânia é de Israel, até a região da Síria, lá em cima, é de Israel. Só que devido a tantas guerras, eles perderam muito território. No versículo 5 e 6, veja comigo, após o anjo acabar de falar destas advertências para todo o povo,
O que é que a nação fez? Toda a nação. Hein? Eles começaram a chorar em alta voz, não é assim? Quer dizer, não era choro, era clamor, né? Havia um clamor em alta voz. E eles, em vez de oferecerem sacrifício a Astarote, a outros deuses, eles se voltaram e ofereceram ao Senhor. A época de Josué foi uma época muito turbulenta, de pessoas que estavam constantemente tentando se desviar. Chega ao ponto, no final do livro de Josué dizer: vocês têm que escolher a quem vocês servem. Se ao Deus que os tirou do Egito, ou aos deuses feitos por mãos humanas. E aí o povo recebe aquele sacode de Josué e diz: não, nós vamos voltar para Deus. E aqui há mais uma vez, está havendo um sacode, e não é o Josué que está falando, é o anjo. E eles clamaram naquele local, chorando em alta voz, e chamaram aquele local de Boquim. Você sabe o que quer dizer Boquim? Boquim quer dizer pranteadores, local de pranto. Sente aqui. É isso que significa Boquim. Uma pergunta que os teólogos não gostam de responder minhas perguntas, nem os crentes também. Por que Deus enviou o anjo em forma de homem para falar com o povo? Por que Deus não enviou uma pessoa? Por que Deus enviou o anjo para falar? Por que Ele não enviou uma pessoa? Por que não um sacerdote? Por que não um profeta? O que vocês acham? Pode dizer aí. Não tem resposta errada nessa hora. Mas era um anjo. Hein? Vamos lá, gente. Ajuda aí. Vamos pedir ajuda aos universitários. Pronto, Benjamin respondeu. Estava faltando homem de Deus. Até o próprio culto estava sendo dado a outros deuses, quer dizer, os sacerdotes estavam corrompidos. Vocês estão entendendo? Para que venha um anjo do Senhor e fale, é porque está faltando bocas humanas guiadas por Deus, cheias do Espírito Santo. O povo vivia em abominação e idolatria diante de Deus, e para piorar, nem profeta tinha. Versículo 7. A gente vê aqui no versículo 7 a importância da liderança. Os líderes e o povo que ouviu a mensagem do anjo, Josué e todos os demais, continuavam temendo a Deus. E a lembrança da voz do anjo ainda estava na memória dos líderes, dos pais. Sendo assim, o povo continuava adorando a Deus e cultuando o seu nome. E aí, o que é que acontece no versículo 8 e 9? O Josué morre. E aí, consequentemente, com a morte de Josué, que é um dos líderes principais do povo,
vem a morte de toda aquela geração de pais, daquela liderança que lembrava da voz do anjo. Eles morrem também, logo depois. E aí ele entra no versículo 10, que eu chamo o versículo 10 de a incompetência da geração de Josué. A incompetência da liderança. Por quê? Eles não deram conta de passar para a geração seguinte, a próxima geração, quem era o Senhor e os feitos que ele havia realizado no meio do povo. E o que é que o versículo diz? Versículo 10. A geração seguinte, os filhos desses líderes, desses homens que morreram, não sabia quem era o Senhor. De quem era a obrigação de passar para essa geração, quem era o Senhor? Os pais. Os pais. O que se espera de uma geração que não conhece a Deus? Que eles andem em vitória? Que eles temam, que Deus os abençoe em toda a sua caminhada? Não. No versículo 11, o povo começa a sair da teoria para a prática, eles começam a fazer, executar, caminhar, proceder, tomar a atitude que o Senhor reprovava e ainda reprova. Qual eram as atitudes deles? Culto a Baalins. Na macumba chama de herê, os demônios pequenos. Tinha o Baal e os Baalins. E você sabe o que acontece? Qual foi o culto que eu falei que atrás da idolatria tem os demônios? Foi domingo passado? Foi? Foi, né? Atrás dos demônios, dos Baalins, os demônios da macumba, né? Da macumba é até brincadeira, porque não existe demônio da macumba. Demônio é demônio em todo canto, até nas igrejas. Eles, sabe onde é que eles mais trabalham esses demônios chamados demônios infantis? Eles não trabalham só com crianças, eles trabalham principalmente com adultos. Sabe no quê? No hedonismo. Fazer com que as pessoas vivam de prazeres sexuais, de satisfação sexual. Viver a parte de Deus na prostituição e fazer com que as pessoas abandonem a Deus para idolatrar o prazer. E diz aqui o versículo 11 que eles prestavam culto a esses Baalins. No versículo 12 diz que eles, consequentemente, depois de prestar culto a Baalins, o que aconteceu? Eles abandonaram o Senhor, adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Assim provocaram o quê? A ira do Senhor. Versículo 3 diz que eles prestaram cultos a outros deuses em vez de cultuar o Senhor. E cultuar o Senhor aqui, tem gente que acha que para o judeu é a coisa mais importante. Não, cultuar o Senhor aqui é o básico. É o básico. Tem muita coisa além do culto ao Senhor. Esta ideia, até os católicos e igrejas tradicionais têm esta ideia. Que se for ao culto dominical, pronto, minha semana já está transformada. O culto é o básico.
É o básico. Tem coisas além do culto. E qual é o resultado de tão grande desonra desse povo a Deus, que se livrou da escravidão? Qual é o resultado? Qual é a soma de toda essa idolatria, toda essa busca por prazer, toda esta comunhão com os povos ao redor, querendo as doutrinas, os ensinos, os procedimentos dos povos pagãos? Não tem outro resultado a não ser a ira do Senhor. Aí a gente vê no versículo 14 e 15, veja comigo, o que é que acontece quando Deus fica irado com Israel? O que é que acontece? O Senhor atinge a nação de Israel com castigo e entrega na mão dos invasores e saqueadores. Tem assim na sua Bíblia? Invasores e saqueadores. Tá claro para você aí, querido? Vocês estão acompanhando o raciocínio? O Senhor entrega. Não é que eles se entregaram. O Senhor os entregou. Isso faz parte do castigo de Deus. Pare e pense. A minha incompetência com Deus danifica as bênçãos de Deus, não só na minha casa, mas para a minha nação. É sério isso aqui? Quando a Bíblia diz aqui de invasores, está falando daqueles que querem a sua terra. Quando a Bíblia diz aqui sobre saqueadores, é aqueles que querem os seus bens. Resumindo, o povo iria sofrer na terra por causa de quê? Da primeira mensagem do anjo, da sua desobediência. Porque vocês não me obedeceram. Os inimigos estarão por todos os lados cercando, por causa da intensidade dos ataques e da multidão dos povos que cercam Israel. A Bíblia diz aqui que eles não poderão resistir. Israel hoje é uma potência naquela região. Os outros povos, eles não têm a potência que Israel tem. Sempre foi assim. Mas se eles se juntarem, Israel não pode resistir. Se Israel lutar contra Gaza, vai vencer. Se Israel lutar contra a Cisjordânia, vai vencer. Se Israel lutar só contra a Síria, vai vencer. Mas se todos, o Irã, Iraque, Cisjordânia, Egito, Turquia, todos se juntarem contra Israel, Israel não tem condição de resistir. A forma como Deus manifestava a sua ira era fazendo com que os israelitas saíssem para as batalhas, e sabe o que acontecia? Eles perdiam. Eles iam para a batalha, oravam a Deus, pedindo a bênção de Deus, os sacerdotes vinham abençoar, Deus é contigo, essa terra é nossa, mas Deus não estava com eles. Eles iam sem a certeza de que Deus iria abençoá-los. Isso era uma demonstração de que a mão do Senhor era contra eles. Destruição e derrotas era uma demonstração externa de que a mão do Senhor era contra eles. E diz aí o versículo que havia uma grande angústia, assim que diz o último versículo, 15, né? Tem assim, grande angústia.
A derrota era uma demonstração externa, e a grande angústia na alma era uma demonstração interna de que a mão do Senhor era contra eles. Eles sabiam lá dentro, no íntimo, que Deus não estava com eles. Eles sabiam lá no íntimo de sua alma que Deus não iria abençoá-los. Eles sabiam que enquanto eles andavam na idolatria, Deus não iria ser com eles, que os Baalins não iriam fazer nada por eles, os deuses dessa terra não iriam fazer nada por eles, só Deus poderia dá-los a vitória. Não adiantava eles orarem e tendo altares a deuses estranhos dentro de Jerusalém. Qual era o remédio? Qual era o remédio para resolver esta doença espiritual no meio do povo? Qual era o remédio? Ganhar as guerras? Vamos ganhar a guerra! Gente, isso que eu estou falando aqui tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse tempo. Israel está na cabeça dela, está agindo do mesmo jeito, achando que a solução é: vamos ganhar, nós vamos vencer. Qual a solução? Tratar as angústias da alma com psicólogos caros? Qual era a solução? O remédio era voltarem para o Senhor, como diz Oséias, né? É voltarem para a aliança do Senhor, voltarem para o Senhor. De acordo com a época de hoje, o povo de Israel precisa voltar e prestar atenção, sabe o quê? A nova aliança, que foi lhes dada através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, lá em Jerusalém, lá no Gólgota. Eles precisam fazer o que João escreveu lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembrar aonde caiu e se arrepender. Precisa lembrar onde caiu. Bem, terminei a introdução. Vamos voltar para Mateus 22, 7. Vamos entender. Quando nós falamos aqui no versículo 7, que o rei ficou irado, nós já entendemos pelo livro de Juízes, que quando o povo abandona Deus, rejeita Deus e tem idolatria na sua terra, Deus fica irado. Quando que o Hamás invadiu Jerusalém? Sábado. Sábado é o dia de quê em Jerusalém? O dia do descanso. E no dia do descanso eles fazem o quê? É para eles fazerem o quê? É dia de templo, de orações e busca. O maior número de pessoas morreram aonde? Foi no templo adorando o Senhor? Numa rave. Um monte de gente sem camisa, muita bebida, muita droga. As pessoas eram inocentes, sim. Eles não eram terroristas que estavam na rave. Mas é só para demonstrar, para você perceber o seguinte, queridos. O dia santo em Jerusalém não é mais respeitado. Quando falamos aqui que Deus enviou o seu exército, diz aí que o rei mandou o seu exército, né? Quando falamos que Deus enviou o seu exército, nós logo pensamos nos anjos, né? Logo pensamos nos anjos. Mas como eu disse na mensagem passada, do Senhor é a terra e todos que nela habitam. O rei, que é Deus, tem domínio sobre tudo e sobre todos. O Senhor tem todos os exércitos do mundo a seu serviço e à sua disposição. A Bíblia diz que Deus tem o coração do ser humano aonde Ele quer.
A Bíblia Deus chegou ao ponto de citar, lá em Isaías 45:1, que o imperador da Pérsia, o Ciro, era seu servo, que ele iria subjugar, que ele iria dominar. Deus chegou a dizer que Nabucodonosor estava a serviço dele. Nabucodonosor, um homem cruel, um louco. E Deus dizendo, está a meu serviço. Ninguém vai poder impedir o que ele vai fazer, não. Ninguém vai nem tocar em Nabucodonosor. Aí você fica assim, mas peraí, Ronaldo. Eu estava achando aqui que a vitória pertence só aos filhos de Deus. Eu estava achando aqui que o exército de Deus são os anjos, que o povo de Deus é o povo que crê em Deus. Bote uma coisa na sua cabeça: Deus domina sobre toda a terra e sobre todas as pessoas. Deus tem os imperadores a serviço dele. Deus tem os reis a serviço dele. Deus tem os primeiros ministros da terra e os ditadores dessa terra na palma da sua mão. E é esta visão que eu e você precisamos ter, quando nós olhamos para o ditador da Venezuela, o ditador do Brasil, quando olhamos para o ditador do Hamas, quando olhamos para os ditadores dessa terra. Estão todos eles na mão do Senhor, e Deus está permitindo que eles façam o que eles estão fazendo. E eles só vão até aonde Deus deixar. E isso não é para me dar angústia, isso é para que eu tenha certeza de que Deus está no controle. Amém? Deus usa até os inimigos, os imperadores inimigos de Israel, os povos inimigos, para mostrar, sabe o que? O seu juízo, a sua justiça, e mostrar a ira dele contra o seu próprio povo. Precisamos estar em íntima comunhão com Deus, como um profeta, para discernir o que Deus está fazendo na terra, através dos seus juízos, através dos opressores. Não tem como entender, se não estiver em íntima comunhão com Deus, como um profeta de Deus. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém, a vinda do Nabucodonosor, enquanto estava todo mundo louco, angustiado, em pranto, porque Israel toda foi assolada. Jeremias estava intacto, porque ele sabia o que Deus estava fazendo. Deus havia falado ao seu coração e preparado o coração de Jeremias para este grande impacto. Então preste atenção, igreja do Senhor, grandes coisas hão de vir neste tempo, e se você não tiver o coração como de um profeta Jeremias, você ficará assolado, louco da vida. Uma das maiores vergonhas que o povo de Israel havia passado no passado, era permitido que Jerusalém fosse destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. Nabucodonosor II, o imperador dos babilônios, chegou e acabou com Jerusalém. Na época, ele destruiu até o templo, não deixou pedra sobre pedra. Na época de Cristo, era algo que eles nem queriam ouvir. Porque haviam reconstruído o templo de Salomão, e aí, quando alguém dissesse assim, vai ser destruído de novo o templo, eles nem queriam ouvir, porque eles levantaram um templo suntuoso, cheio de ouro, janelas de ouro, tudo era muito ostentoso. Era tanto que, lembra que os discípulos passavam com Jesus e diziam, ó Senhor, já viu construção tão magnífica? Um templo tão suntuoso, coisa tão abençoada. Eu vi isso nas igrejas de Fortaleza,
As igrejas de Fortaleza tem esse negócio. A igreja é abençoada se tiver um grande vão com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas. E aí, nossa, quanta bênção! Cristo aqui em sua parábola deixa claro que o rei, que é Deus, vai enviar um exército para destruir a cidade daqueles que rejeitaram a mensagem dos servos do rei, daqueles que rejeitaram o convite para as bodas do filho do rei, para destruir a cidade. E aí quando Jesus começa a falar disso, que vai destruir a cidade, vai destruir o templo, o povo, não, para com isso, parábola besta, não quero ouvir mais essa parábola não. Está vendo que não vai acontecer isso? Mesmo sob o domínio do Império Romano, eles não acreditavam que Jerusalém poderia ser destruída novamente. O que Jesus estava falando em sua parábola gerava turbulência na alma dos ouvintes judeus. Causava pavor só em lembrar de uma nova destruição da cidade, de uma nova destruição do templo. O que eles não sabiam é que Jesus não estava profetizando uma nova destruição ali, agora. Era para os próximos anos. Por quê? A gente imagina isso. Eu escuto muito. A gente escuta até no futebol, o pessoal diz assim, fulano, depois que termina o jogo, aí fulano profetizou que ia dar 3-2. Depois que termina o jogo não adianta, tem que falar antes. E aqui Jesus está falando antes, agindo como profeta. E aí no dia 30 de agosto de 70 depois de Cristo, cerca de 60 mil soldados romanos, sob o comando do general Tito, futuro imperador romano, ocuparam a cidade de Jerusalém e a saquearam. Lembra do livro de Juízes? De saquear. O episódio colocava um fim na grande revolta judaica, que esse é o título que foi dado na época, a grande revolta judaica, que no ano 66 depois de Cristo começou uma revolta, e os judeus começaram a fazer motins, atentados contra os cidadãos romanos, em protesto ao domínio de Roma e aos pagamentos de tributos. E quando a gente vê, no tempo de Jesus, a gente vê o povo já se preparando para esse tipo de coisa. Senhor, e os romanos? Nossos inimigos são os romanos. É lícito pagar tributo aos romanos? É um povo já inflamado, cheio de ódio, querendo vingança, querendo a morte dos romanos. E aí no ano 66 eles começaram esse grande motim, matando cidadãos romanos. Isto mostra um pouco do ódio que Roma tem contra os cristãos, porque o cristianismo é proveniente do judaísmo. E os romanos odiavam, depois dessa época, tudo que vinha de Israel. Os revolucionários judeus, chefiados por Eleazar, filho do sumo sacerdote, olha só a liderança. O filho do sumo sacerdote puxou a revolta dos judeus. Haviam ocupado o templo da fortaleza Antônia, onde Jesus tinha ido, na época que ele foi preso. E após dias de luta cruel, mataram a segunda legião romana toda. Vocês estão pensando que os judeus começaram a lutar dessa forma que vocês estão vendo hoje, agora? Eles já faziam isso muito antes. E se você prestar atenção, o modo operante aqui dos judeus aqui contra os romanos, eles começam a atacar os romanos igual o Hamas. Ao mesmo tempo, os membros da seita dos Zelotes
Eles se encaminham para a fortaleza de Massada, no Mar Morto, e eles massacram a legião romana que estava lá. Um outro bando de rebeldes, que chamado pelos romanos, estou falando aqui, porque é um documento romano que eu li. Um outro bando de rebeldes fez o mesmo na fortaleza de Chipre, que tinha visão panorâmica para a cidade de Jericó, atacando em várias frentes, ao mesmo tempo, em ataques muito semelhantes ao do Hamas no último dia. Então, os judeus, eles já viram o que está acontecendo com o povo dele hoje, porque eles já fizeram isso. Ataques simultâneos ao mesmo tempo para a destruição daquele que é maior. Os rebeldes judeus tinham se espalhado pelo interior do país, ocupando a Judéia e as regiões vizinhas. E o Herodes Agripa, que era o rei de Jerusalém, que servia ao Império Romano, não pôde conter a revolta e nem conseguiu fazer nada, porque era muito grande a revolta em todos os cantos de Israel. As tropas romanas do general Tito vêm, e no dia 8, lembra aqui, eu falei em agosto começou a revolta, aí no dia 8 de setembro do ano 70, o imperador vem e ele destrói o templo. Eu estava lendo hoje no documento de Flávio Josefo, até interessante, que a destruição do templo não tinha sido ordenada. Um soldado, nervoso, impulsivo, pegou uma tocha, sem ordem nenhuma, jogou pela janela do templo, pela janela de ouro do templo, e começou a pegar fogo. Aí os judeus ficaram muito revoltados, começaram a matar, e aí o imperador ficou muito indignado, e disse, não, estão se revoltando por causa do templo, vamos destruir o templo. O templo foi incendiado, e os habitantes de Jerusalém foram deportados como escravos. Somente o muro ocidental da sustentação da esplanada do templo permaneceu em pé. É o que nós chamamos hoje de Muro das Lamentações, que é o alicerce do templo. Não é nem muro, é o alicerce do templo de Jerusalém. E tal conflito levou à morte de 1 milhão de judeus. 1 milhão de judeus. Isso no ano 70. E aí foi, mesmo deportando judeus, vários judeus retornavam àquela terra, cercavam e aí começavam novos conflitos. E em 134, depois do ano 70, 134, muitos anos depois, o imperador Adriano, que era um imperador homossexual, queria construir uma cidade romana sobre os escombros de Jerusalém. Que mesmo Jerusalém, sob escombros, o povo ainda morava nas outras regiões. Isso gerou uma revolta no povo judeu que ainda permanecia lá. Roma perdeu toda uma legião. Você sabe o que é uma legião? Você sabe o que é uma legião? Você sabe quantos soldados tem uma legião? Uma legião, se você for ali na 10ª região militar, né? Aí você pergunta para eles o que é uma legião. São todos os soldados do exército do Ceará, de todos os batalhões juntos. É pouco
É pouco? São muitos. Então, morreu uma legião, cerca de 4.000 soldados. 4.000 soldados. Mas as baixas dos judeus foram muito maiores. Cerca de 580.000 pessoas morreram, 500 fortalezas romanas foram abatidas, 985 vilas foram arrasadas, muitos judeus foram escravizados e outras medidas punitivas foram tomadas. E os judeus não se renderam. Olha só. Adriano fez um ato que mexeu com toda aquela região e para dar um checkmate no judaísmo. Adriano, como os judeus tinham o seguinte: se eu dominei aquela região não é deles mais, é de Roma. Vocês estão entendendo? Éfeso, Corinto, Tessalonicenses, todos esses nomes são romanos, receberam nomes romanos, que antes não eram esses nomes. E aí, Adriano tem uma ideia maravilhosa: essa terra não vai se chamar mais Israel, essa terra vai se chamar Síria Palestina. Está começando a entender agora as coisas? E ele implementou um plano para construir uma cidade romana em Jerusalém. E ele começou assim, no antigo lugar do templo, ele iria erguer uma estátua ao deus Júpiter, para virar abominação mesmo. E no Gólgota, lugar onde havia sido crucificado Jesus, para piorar, ele, como era um cara muito promíscuo, ele ergueu um templo à deusa Afrodite, a deusa da imoralidade. Dessa vez os judeus ficaram tão derrotados depois disso, que houve uma diáspora, uma dispensação. Eles foram dispersos para as outras nações e começaram a deixar suas terras, depois que Adriano tomou essa atitude. Isso em 134 depois de Cristo. Agora faça as contas. De 134 para 1948. Hein? Não é dias não, tá? Anos. Por que eu estou dizendo 1948, Nazareno? Porque foi o tempo em que Israel voltou. Pouquinho tempo, não foi? Foram bem ali e voltaram. 134 eles foram dispersos, banidos. Pararam, na verdade não foram nem banidos, eles pararam de lutar. Desistiram. Perderam, não tinha mais. Quando o cara botou a estátua do Júpiter, o templo para Afrodite, ali acabou com o judaísmo. Mudou o nome de Israel para Palestina. E aí, dessa época de 134, estava em surgimento o quê? O Islã. O Islã vinha sobre toda aquela região com tudo, e aí todas as pessoas do Oriente Médio e Palestina se convertiam
não mais ao judaísmo, não mais ao cristianismo, mas ao Islã. Então, quando em 1948, por concessão da ONU, a Organização das Nações Unidas, o povo judeu pôde retornar à Palestina, reconstruindo o que passou a ser chamado de novo Estado de Israel, mais conflitos eram realizados entre judeus e palestinos, porque os palestinos já estavam há anos, mais de 1000 anos ali, achando que a terra era deles, dada pelo enfraquecimento do Império Romano, foi dada a eles. Eles tomaram de conta e eles achavam que ocupavam legitimamente as terras e passaram a lutar contra Israel. Só que Israel, com o aval da ONU, ocupou o espaço e passou a lutar contra os povos vizinhos para permanecer naquela terra que é dela. Só que muçulmano não tem diálogo, não dá para ter negociação. Os judeus até hoje, presta atenção no que eu vou dizer agora, os judeus até hoje possuem um dia do jejum e do luto, chamado Tisá B'Av, que é realizado na data na primeira destruição e da segunda destruição do templo, se eu não me engano, dia 10 de setembro. Porque a primeira destruição do templo por Nabucodonosor foi no dia 10 de setembro. Adriano, quando destruiu o templo em Jerusalém, 10 de setembro. Parece ironia, né? E muitas mortes, atentados terroristas que aconteceram contra Jerusalém foram feitas dia 10 de setembro. Então esse dia para o judeu é chamado dia do luto, dia do jejum. Foi o mesmo dia. Nesse dia do luto, eles clamam, oram, jejum, ficam de luto por causa do templo que foi destruído. Mas eles não conseguem ficar de luto, orar, jejuar, pedir perdão a Deus por causa dos pecados que eles fizeram contra o Filho de Deus. Choram por causa do templo, mas não choram porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Isso nos leva a pensar, os judeus, sobre a questão dos judeus como povo de Deus. Porque tem gente que vê eu pregando sobre essa palavra e diz assim, esse cara acha que ele está achando, começando a tratar esse povo aí como se ele fosse o povo que Deus não está mais nem aí para eles. Isso aí não é mais povo de Deus, não. Um povo cheio de ódio, povo castigado, né? Povo que vive em rebeldia, idolatria, né? Há pessoas que acham que Israel não é mais o povo de Deus porque rejeitou a Jesus Cristo. Isso é errado. Há outros que acham que eles são de Cristo, são de Deus, mesmo rejeitando a Cristo, vivendo a forma como eles vivem, mesmo assim eles serão salvos. Também é outro erro. Se você ver sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículo 27, a gente vai entender melhor isso. Pega ali para mim. Só o mesmo. Romanos 9, 27. Na verdade é uma citação de Paulo a uma declaração de Isaías. Romanos capítulo 9, versículo 27. Acharam? Diz assim, Isaías exclama: quem é remanescente, gente? É o que sobrevive a essa guerra aí, Remanescente aí é os que crerem em Jesus. Vocês estão entendendo? Remanescentes serão salvos, é os que creem em Jesus. Embora, olha aqui,
embora eles sejam numerosos como a areia do mar, como a aliança que Deus fez com Abraão, lembra? Abraão, sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu, numerosa. O Isaías está lembrando da aliança que Deus fez. Embora haja uma aliança e eles têm uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com eles, embora eles quebrem a aliança, Deus tem essa aliança e honra a aliança, mas apenas os remanescentes serão salvos. Israel é o povo de Deus, porque Deus usou esse povo, presta atenção, Deus usou esse povo para 3 coisas: para se revelar ao mundo, para abençoar o mundo e para salvar o mundo. Atente para isso. Deus usou. Israel é o povo de Deus, porque Deus escolheu esse povo com uma eleição diferenciada, do qual a gente precisa ter muita atenção, chamada eleição instrumental. Nós conhecemos a eleição incondicional. Mas Israel, como povo, como nação, ela foi eleita como uma eleição instrumental. Deus usa para se revelar ao mundo, Deus usa para abençoar o mundo, Deus usa para salvar o mundo. Nossas leis têm base, sabe aonde? Nos mandamentos judaicos. Vocês estão entendendo? De onde vem nossa Bíblia? Dos judeus. A salvação vem da onde? Dos judeus. Primeiro do judeu, depois para o grego, para o gentil. Vocês estão entendendo? Então, há uma eleição de instrumental. Deus usou Israel como instrumento para a salvação das pessoas. Deus usa Israel de uma forma escolhida para ser o povo no qual eles revela seu filho, do qual a revelação de Jesus, o seu filho, é dada ao mundo. Quem foram as pessoas que saíram pregando para as nações? Lá em Atos, os discípulos judeus. Vocês estão entendendo? Deus escolheu a nação de Israel para isso, para manifestar a bênção dada a Abraão para todas as nações. O Senhor Jesus não estava falando apenas uma profecia em Mateus 22, 7. O tema central da mensagem de Jesus, no versículo 7, é que Deus fica irado. O tema central do versículo 7 é que Deus fica irado. E as consequências da desobediência, da rebeldia, da arrogância, do assassinato daqueles que são dele, da indiferença contra a mensagem do Filho de Deus, são terríveis. O Deus que sonda os corações vê cada pessoa que trata a mensagem do Evangelho da mesma forma como os judeus trataram Jesus e os discípulos de Jesus na época da igreja primitiva. Isso gera consequências para todas as pessoas de forma geral. Você sabe por que nossa nação está vivendo dessa forma? Porque há uma rejeição ao Evangelho, porque há uma rejeição a Deus, há uma rejeição a todos os que são de Deus, e os falsos profetas, os falsos líderes, aqueles que pregam o Evangelho farinha com açúcar, são aceitos e enaltecidos. O que temos visto, ouvido e sentido nesse tempo, com as autoridades que estão apoiando Israel, dentro dessas atrocidades que têm acontecido nesta semana em Israel, quando a gente olha todo esse cenário e estuda toda a história, como nós estamos vendo aqui hoje, a gente vê assim e pensa assim, isso aí é só uma coisa, fruto da desobediência. Porque quando olhamos, a gente pensa assim, ó, tem um culpado e um inocente. Nessa história, não tem inocentes.
Por mais que a gente sinta compaixão das crianças, dos velhos. Teve 2 pessoas anciãs que participaram do Holocausto com mais de 95 anos e foram sequestradas pelo Hamas. Você acha que alguém merece isso, gente? Passar por 2 vezes numa vida sofrimento do fim da vida. Ninguém merece isso. Mas por que está acontecendo tanta desgraça? Por causa da desobediência. Na época de Jesus, eles não compreenderam essa verdade. Nos anos 70, com a destruição do templo, eles não compreenderam também esta mensagem que eu estou pregando para vocês hoje. E até agora, eles também não compreenderam que as nações que o cercam vão invadir e vão saquear Israel e Jerusalém. Deus está executando o seu juízo e derramando sua ira. E quando você olhar isso, você não pode nem orar contra. Porque ele disse que ia fazer isso na parábola de Mateus 22. Você aguenta mais 15 minutos para compreender um negócio assustador? Paulo, quando ele escreve Romanos, ele tem uma ideia de ensinar, mas ele não percebe que está profetizando. Romanos capítulo 11, veja comigo. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, ele vai resumir tudo o que eu disse hoje para você. Veja comigo, por favor. Olha só, leia com atenção, por favor. Eu vou dar algumas pausas para mim não me alongar muito, tá? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Israel é chamado de povo de Deus, amém? E qual que Paulo diz? De maneira nenhuma. Tem assim na sua Bíblia? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou ao Deus de Israel, conforme diz a Escritura: o Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? O Paulo está voltando para o Antigo Testamento, contando a história de Elias, dizendo assim, o Elias está dizendo assim: Senhor, todo mundo se corrompeu, querem até a minha morte, eu sou o último dos profetas. E Deus dizendo assim, ó, não, tem outros iguais a você. Aí o Paulo está dizendo assim, ó, por mais que vocês achem que a nação de Israel está perdida, não. Ainda tem outros que vão ser alcançados pela graça. A mensagem é essa. 6. E se é pela graça, isso não é mais pelas obras. Se fosse graça, não seria graça. Né? Se fosse a graça, não seria graça. Quer dizer então, Israel, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos
a obtiveram. Os eleitos em Cristo obtiveram o que Israel não conseguiu. Os demais foram endurecidos. Quem são os demais? Os judeus e os pagãos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de quê? Atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até quando? E até agora, irmão. Até o dia que Paulo escreveu isso e até agora. Você olha para Jerusalém, até onde Jesus nasceu, o lugar onde é para todo mundo crer em Jesus, e parece que eles estão dessa forma aqui, ó, vendo e não crendo, ouvindo e não crendo, estão atordoados espiritualmente. Paulo, para mim, ele está profetizando aqui, porque está acontecendo até agora, sim ou não? Aí, ó, e Davi diz que a mesa deles se transforme em laços e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Mesa aqui é lugar de comunhão, de alianças. Quando Israel faz uma aliança com árabes, você sabe que a grande armadilha desse tempo que todo mundo está clamando é o quê? A paz. Essa é a armadilha. 10. Endureceram seus olhos e as suas costas fiquem curvadas para quando? Para sempre. Não vão ver. Novamente pergunto: acaso tropeçam para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Eles vão ficar assim para sempre? É essa a pergunta do Paulo. Vão ficar caídos assim para sempre? Aí o Paulo está respondendo o quê? Está vendo como ele está agindo como profeta aqui? Não vai ser assim para sempre, não. De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para quem? Para nós. Para provocar ciúme em Israel. Eita. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o fracasso, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Quer dizer, quando eles conhecerem a graça, maior vai ser o rebuliço do cristianismo, da manifestação da graça no mundo. Se eles, atordoados, olhando e não vendo, ouvindo e não crendo, o evangelho está crescendo ainda no mundo todo, quando esse povo começar a crer, o que você acha que vai acontecer? Vocês estão entendendo? Deixa eu continuar, porque o Paulo é extraordinário nesse texto. Estou falando a vocês gentios, está assim no seu versículo 13, não é isso? Estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para quem? Para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Ele sabe que todos não serão salvos. Vão ser salvos. 15. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Eita! Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Ele está dizendo o seguinte: olha, a obra que Deus tem com Israel, ela continua sendo especial. A graça salvadora que Deus tem com Israel continua sendo especial. Mas, Ronaldo, o senhor acabou de falar que Deus usando os exércitos inimigos,
romanos, destruiu Jerusalém. E na nossa cabeça, quando Deus faz isso, pronto, acabou, quero mais nada com você. Não, Deus está dizendo o seguinte, ó, a minha graça ainda vai ser manifestada no meio desse povo, mesmo depois de tanta desobediência. Parei aonde? Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi o quê? Enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Olha como é que nós somos chamados. Paulo está chamando a gente de quê? Oliveira brava. Não dá para enxertar com oliveira normal, porque é bruta demais. Entendeu? Aí está dizendo, mas foi enxertado. Foi enxertado. E aí diz aqui no versículo 18, não se glorie contra esses ramos. Não se sinta, ai, nós somos os melhores, Israel vai queimar no quinto dos infernos. Não se glorie. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. Você sabe por que Jerusalém, o povo não foi dizimado, limpo da face da terra ainda? Porque Deus é com Israel. Vocês estão entendendo? Pronto, deixa eu dar só uma coisa. Houve a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Vocês viram o mundo ficar em rebuliço, como ficou contra Israel? Hã? Israel é um ovo em relação à Ucrânia. A Ucrânia está destruída. Destruída. Mas por que Israel tem esse rebuliço todo e todo mundo ameaça entrar na briga? Que a ideia é destruir, eliminar. Espiritualmente, os guiados pelo diabo sabem que precisam dizimar não só Israel, mas todo o povo judeu. Entenderam? Porque na cabeça do diabo e dos seus seguidores se nós acabarmos com ele, não vai haver retorno da volta de Jesus. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Na cabeça do diabo e dos que servem a ele é essa. Porque enquanto haver remanescentes, vai haver uma nova Jerusalém. Eita, eu parei aonde? Ai, meu Deus do céu, eu que estou ficando atordoado. 19, então você dirá, os ramos foram cortados, para que eu fosse, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Houve essa queda, que nós estamos vendo até hoje, a queda de Israel, para que você fosse enxertado. Não era, presta atenção aqui, ó, ei, a salvação não era para ser para você. É tanto que você, como é que você é chamado na Bíblia de filho adotado. Deus abriu a porta para vocês. Aproveitem. 20. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido ao quê? À incredulidade. E vocês permanecem como? Pela fé. Não se orgulhe, mas tema, ô glória. Pois se Deus não poupou os ramos naturais da raiz, também não poupará você. Então não brinque com Deus. Tem uma coisa muito séria no que Paulo está escrevendo aqui. Se Deus não tratou, não passou a mão no seu povo escolhido,
vai passar na sua por causa da graça. Está entendendo? Estamos à porta de grande sofrimento na terra. E quando você passar por este sofrimento, porque você vai passar, como eu também vou passar, você precisa lembrar do que está escrito aqui. Versículo 22. Portanto, considerem a bondade e o quê? E a severidade de Deus. Lembra que eu falei no texto? O mesmo Deus que é cheio de paciência, amor e compaixão, é um Deus de ira. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram e bondade para com vocês, desde que permaneçam aonde? Ixi. Tu tem que ter o trabalho de permanecer na bondade de Deus. Amém? E dá trabalho. Lembra do seu João ontem? Lembra do seu João? Não é Ai, seu João, não é fácil evangélico. Não pode nada, não pode beber, não pode fumar, não pode jogar, não é fácil. Ainda corre risco de ir para o inferno. Seu João é uma graça, né? Ai, meu Deus do céu. Eu parei aonde? Já estou perdido, gente, de novo. Aonde? 22. De outra forma, você também será. Se não for dessa forma aqui, você vai ser cortado. Versículo 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados por Deus e capazes de enxertá-los outra vez. Não estavam cortados? Deus está dizendo assim: eu sou capaz de enxertá-los outra vez. E qual é o mais fácil de enxertar? O ramo da oliveira natural, que foi cortado, ou o ramo de uma oliveira brava numa oliveira natural? Da natural para natural. Na hora que eles se arrependerem de seus pecados, reconhecerem a Cristo, na hora Deus terá misericórdia deles. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu espero não estar confundindo a cabeça dos irmãos. Eu estou aonde agora? Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira natural. Vocês estão entendendo? Versículo 25. Eita. Vocês nunca mais vão se estressar com a guerra de Israel agora, depois disso aqui. Irmãos, não quero que ignorem esse ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue o quê? O endurecimento do coração dos judeus tem um limite. É até que chegue o quê? É até que chegue o quê, irmãos? Sabe o que é isso? Até que chegue o número certo de pessoas salvas que Deus quer salvar entre os gentios. Quando chegar, vai haver uma revolução dentro do povo de Israel. Uma revolução espiritual. Versículo 26. E assim todo Israel será, aleluia. Está assim? Na sua Bíblia? A geração que vai viver nessa época que eu estou dizendo aqui, nessa época profética que eu estou falando aqui hoje, esta geração será salva. Oh, aleluia. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó, o quê? A impiedade,
E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover o quê? Os seus pecados. Aleluia. Quanto ao evangelho, eles são o quê? Inimigos por causa de quem? Oh, meu Deus do céu, isso aqui me chateia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que Israel tem um coração duro até o Vitor ser salvo, até o seu familiar ser salvo. Deus está deixando Israel endurecido até haver a salvação dos gentios. Parei aonde? Parei aonde, irmãos? Quanto o evangelho é 28 agora, 29, né? Quanto 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são o quê? São amados por causa de quem? A aliança. Vocês estão entendendo? São amados por Deus por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus, eles são o quê? Irrevogáveis. Ninguém pode tirar a eleição que Deus deu. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça à desobediência de quem? Está entendendo? Presta atenção. Vou para o 31 agora, né? Vamos supor, presta atenção, Jamila, isso aqui. A cronologia da coisa. Vamos supor que no ano 70, quando foi destruído o templo, no ano 134, quando foi destruído o templo, os judeus voltassem para os senhores e assim: Senhor, nós estamos pagando o pecado de ter crucificado Jesus. Nós nos arrependemos. Nos arrependemos. Por favor, nos perdoe. Nós cremos em Jesus. Nem eu e você não existiríamos. Já teria voltado Jesus. Vocês estão entendendo? O endurecimento deles é porque ainda falta gentios, pessoas que não são judias, crerem. Então, presta atenção. O endurecimento do coração deles tem um motivo. Vou dizer de novo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos os que nela habitam. Os judeus estão duros porque Deus quer salvar nossa nação. Deus quer salvar nossos familiares ainda. E aí você fica assim, de brincadeira, brincando de crente de domingo. Desde palhaçada. Desde palhaçada. Se o Senhor não teve pena deles, vai ter de você? Se o Senhor não teve pena de castigá-los, está endurecendo até hoje, fazendo com que eles penem lá, eles estão penando porque sua família não foi salva ainda, porque você não pregou o evangelho ainda. Quando o evangelho chegar a todas as pessoas, então virá o fim. Foi isso que Jesus falou. Parei aonde? 31, não é isso? Assim também, agora eles se tornaram o quê? Eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora o quê? Misericórdia, graça, a misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou toda a desobediência para exercer o quê? Vocês estão entendendo isso aqui? Quando Jesus veio, qual foi o grande problema que Jesus enfrentou? A arrogância e a hipocrisia dos judeus. Eles não se achavam que precisavam se arrepender. Eles achavam que eram os melhores da terra. Os povos não eram nada diante deles. Então, o Senhor Jesus vem, dá essa parábola e diz assim: pois tá bom, eu vou virar a mesa.
Os povos vão se converter antes agora. Os outros povos vão se converter antes. Enquanto não chegar o número certo de pessoas dos outros povos para se converterem, vocês não vão se converter. Seu coração de Israel vai ficar endurecido como nação. Parei aonde? Aí Paulo começa a exaltar a Deus por tão grande revelação e uma profecia tão maravilhosa. Vamos ler juntos? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Dá para entender agora o porquê desse cântico? Eita, Senhor. Deixa eu terminar, deixa eu concluir. Quais lições que ficam para nossas vidas hoje, depois dessa mensagem? Primeira, precisamos ser liderança e pais espirituais para a nossa próxima geração. E liderança competente. Porque se formos incompetentes, Deus virá e vai castigar nossos filhos. Por causa da idolatria, por causa da promiscuidade. Porque se eles não honrarem o Senhor, se os nossos filhos não honrarem o Senhor, a culpa vai ser nossa. Porque não fomos capazes de passar para eles uma vida de compromisso, uma vida de servo. Precisamos transferir para as demais pessoas quem é Deus e os seus feitos realizados por nós. Se negarmos a mensagem e os mensageiros de Deus, como os judeus fizeram e ainda fazem, estaremos deixando Deus irado. São lições que temos que levar para o resto da vida. Precisamos manter nossos corações aquietados, nossas convicções na palavra de Deus ponderadas diante do cumprimento das promessas e profecias dadas a Jesus nesta parábola até os dias de hoje. Devemos nos fazer a seguinte pergunta, porque para mim isso aqui é o que mais tem me inquietado depois que eu comecei a fazer essa mensagem. A eleição que Deus tem com você, ela é incondicional ou ela é instrumental? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? E você tem que fazer essa pergunta para você também. Pessoas que são salvas com a eleição incondicional da graça de Deus, elas são salvas e começam a pregar o evangelho. Elas são salvas e são usadas para manifestar a graça de Deus às demais pessoas. Pessoas que são salvas apenas como instrumental, Deus usa por um certo tempo e ficam na igreja e não dão mais resultado de nada. São inúteis. Não serão salvos. Eu já vi gente morrer e foi usada por Deus para salvar uma pessoa só, mas a própria pessoa não foi salva. Você deve conhecer muitos. Muitos já passaram por aqui, pregaram para você, você foi edificado, mas a pessoa não foi. Deus usou um curto período de tempo, mas não vai salvá-lo. Aí você diz, mas Deus faz isso? Deus faz, irmão. Deus usou até a mula, por que não vai usar uns jumentos nessa terra? Por que que Deus faz isso? Porque Ele tem cada pessoa na palma da sua mão. E os que são dele, tem uma marca: os frutos.
Os que são dele têm uma marca, o testemunho de Cristo. Eles não são frequentadores de igreja. Eles não são decorebas de doutrinas. Eles são árvore que foi enxertada na oliveira natural, e esse ramo dá muitos frutos, frutos dignos de arrependimento. Eu comecei falando de guerra, está acabando com uma guerra interior aqui agora dentro de você, não é? Você precisa fazer essa pergunta. A eleição que está na minha vida, é a eleição instrumental ou é a eleição incondicional da graça de Deus? Porque se for instrumental, você só será um frequentador de igreja. Mas se for incondicional, você vai ver grandes coisas Deus fazendo na tua vida. Você não vai se conter com o evangelho, você vai querer falar de Jesus, você não vai aguentar o rio que flui dentro de você. Ai, Ronaldo, eu não sinto isso que você está sentindo. Talvez você esteja que nem um judeu, endurecido, e se achando povo de Deus. Isso é perigoso demais, é uma armadilha, é outra armadilha. Eu ia falar só de um versículo, acabei de falando de um texto todo de Romanos 11. Entrei em assuntos que eu nem ia entrar nesse texto hoje. Mas eu tinha que falar para você, para que você compreenda como Paulo resume tudo o que eu estou falando aqui hoje. E como ele vê. Deus é soberano. E ele está agindo do mesmo jeito. Ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou. Se ele não poupou o povo de Israel, ele não vai poupar as pessoas da Oliveira Brava, ele não vai poupar. Se você não crê, se você for só um religioso, ele não vai poupar. Você precisa crer. Você precisa mudar. Sua vida precisa estar ligada à oliveira natural. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Você ouviu coisas poderosas da palavra de Deus hoje. Você não pode ficar quieto depois de tudo que você ouviu. Sua vida não pode ser a mesma depois desta noite. Não é natural para pessoas eleitas incondicionalmente voltar a viver normalmente depois de hoje. Não é normal. É preciso sua vida ser mudada hoje. O Senhor tem um propósito na sua vida e Ele quer usá-la esta noite. Nesta noite você precisa sair daqui hoje arrependido, transformado, porque a mensagem, os mensageiros já vieram a essa terra, já falaram muito com esta igreja, e esta igreja precisa andar em seus caminhos, anunciar o seu evangelho. Deus não quer usar nesta noite aqui uma multidão, Deus quer usar você, Deus quer usar você, meu irmão, Deus quer usar você, minha irmã. Se você é ramo desta videira, você vai dar muito fruto. Se você não é, você não vai dar fruto nenhum. Você vai ficar com o coração endurecido. Peça, Senhor, eu não quero ser da eleição instrumental, Senhor. Eu quero ser agraciado, eu quero me arrepender, eu quero mudar. Eu quero bater na tua porta hoje e pedir, Senhor Deus, misericórdia da minha vida.
Limpa a minha vida do pecado, Senhor Deus. O Senhor, mesmo depois de tantos anos, diz a tua palavra que o Senhor perdoará Israel. Perdoa a minha vida, Senhor Deus, por tantos anos na inutilidade, tantos anos endurecido. Perdoa a minha vida, assim como o Senhor vai perdoar Israel, Senhor. Perdoa, Jesus. É um tempo de transformação do Espírito Santo nesta igreja, nesta geração, e Deus quer usar-nos para que o Evangelho chegue a outras pessoas, para que nossas famílias, nossos vizinhos sejam alcançados através de nossas vidas. Deus quer nos dar frutos. Deus quer te dar frutos, igreja. Deus quer fazer você um instrumento dele, para a glória dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado por tua mensagem. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui essa noite, Senhor. Vem e continua agindo, Pai. Que nossas vidas nunca mais sejam as mesmas depois desta noite, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, porque eu creio que o Senhor está aqui, Pai, levantando os teus eleitos para cumprirem o chamado irrevogável. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, Pai. Amém, amém.